Olá, e sejam muito bem-vindos ao canal Smart Crypto. No vídeo de hoje trago a vocês uma criptomoeda promissora na qual estou planejando investir, visando o bull market. Não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Antes de começarmos, gostaria de compartilhar uma mensagem inspiradora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Esse versículo é frequentemente citado para resumir a mensagem cristã sobre o amor divino e a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Agradeço a todos vocês e vamos agora ao vídeo. Fala, turminha, muito bom dia. Deus possa abençoar o dia de cada um de vocês. Hoje vou trazer aqui para vocês uma moeda que, se caso der certo a minha análise, as minhas entradas, pode fazer próximas pessoas ricas aí, dependendo o aporte, é claro, né? Sem enganação, sem ilusão, como cito para vocês, tudo dentro do contexto do mercado, com altíssima probabilidade, né? Claro. Então, antes de começar, gostaria de pedir o seu like, pedir para você se inscrever no canal. Isso é bastante importante para que a gente possa trazer bastante conteúdo aqui, tá? Então eu vou mapear o gráfico com vocês, vou mostrar as regiões de compra onde eu vou comprar, o que eu espero dessa moeda e por aí vai, tá? Eu não sou do tipo que fica enrolando para falar o nome da moeda para você ficar assistindo. Por mim, eu vou falar aqui. Se você não assistir o vídeo inteiro, depois você só não me culpe porque você entrou no lugar errado, tá? Estou falando da XLM, tá, pessoal? Estelar. Pretendo comprar bastante dessa criptomoeda. Ela está bem bonitinha para mim. Já havia falado dela para vocês. Já comprei, já realizei. E tenho novas expectativas de movimentações para ela, tá? Então repare que o que eu falo para vocês, quando uma moeda está em tendência de baixa, independente o que aconteça, enquanto ela não superar o topo histórico, estamos numa tendência de baixa, certo? A partir do momento que quando ela supera a estrutura do mercado, a sua máxima histórica, mudando a característica do movimento, invertendo a movimentação de verdade, aí sim é um ponto positivo. E agora a gente está numa tendência de alta, e aí começou todo o seu processo de mitigação, e aí sim é um ponto positivaço da moeda, tá? E sempre falo para vocês, não é que uma moeda não tem capacidade de fazer igualzinho esse movimento aqui. Tá vindo em tendência de baixa, reverter tudo. Lógico que pode acontecer, mas isso é difícil, não é fácil. É mais difícil do que uma moeda que está em tendência de alta. É isso que eu quero dizer quando a moeda está em tendência de baixa, tá? Acho que deu para entender ou não deu. Bom, acho que deu. Beleza? Então o que a gente tem que fazer aqui? A primeira coisa de tudo. Vou ensinar um presente para vocês, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar a estrutura macro do mercado e marcar onde está a quebra do movimento, né? A quebra de estrutura da movimentação. E a partir daqui a gente vai passar uma Fibo da sua mínima até a sua máxima, beleza? A partir desse movimento, acima dos 50% da movimentação, eu tenho chamado minha zona de prêmio. Aqui é onde eu tenho interesse em vender ela nos futuros, né? Isso na movimentação macro, é claro. Ou realizar minha operação e por aí vai, beleza? E abaixo dos 50% eu tenho minhas zonas de desconto. Dentro da zona de desconto é onde eu tenho interesse em comprar essa moeda dentro dos meus ordem blocks, tá? Nas regiões de demanda do mercado. Sobre acumular moeda, já vou falar sobre isso também, né? Eu vou trazer um vídeo especial falando sobre isso. Bastante gente utiliza dessa modalidade e eu não utilizo, mas não vejo mal algum. E a única coisa que eu falo para vocês, mesmo acumulando a moeda ou não, é que tem lugares certos para vocês comprarem. Não precisa comprar uma moeda que ela está próxima a uma região de oferta ou em uma região de oferta, né, sabendo que a moeda vai fazer um processo de mitigação e você tem a possibilidade de pagar muito mais barato. Só isso, tá? Quando eu digo em relação a que eu não acumulo a moeda, nada contra quem acumula. Só acho que você pode comprar as moedas em lugares melhores, tá? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, beleza?
Então, a partir desse momento, eu tenho minha zona de desconto e a partir dela, eu vou identificar novas quebras de estruturas no gráfico semanal, que essa aqui também é um choque, né? E aqui a gente já pode considerar um boss, tá? Porque já houve duas quebras de estruturas sequenciais, beleza? Então, o meu ordem block mais forte dentro dessa região, dentro dessa estrutura de mercado, sempre será o último candle do movimento, tá? O que eu faço é dividir ele nos 50%, e caso ele for até essa extremidade do mercado, a minha entrada ficaria nesse 50% aqui de baixo, tá? Caso fosse, não acredito que vai. Então, repare bem que a partir dessa quebra de estrutura, para vocês entenderem como funciona a movimentação, o mercado vem aqui, faz um sweep de liquidez, quebra essa estrutura, depois vem aqui e quebra essa estrutura. Então, eu poderia considerar até essa. Então, esse meu outro ordem block, porque ele inibiu a movimentação de baixa, conseguiu formar um displacement, formando um ordem block, vai ficar lá na casa do 0,723 até o 0,585, tá? E a região de baixo é mais ou menos lá no 0,519 até o 0,255, tá? O que interessa para a gente a partir do momento que a gente encontrou nossas zonas de demanda do mercado? O que a gente precisa fazer? A gente precisa que, o que eu sempre falo para vocês, independente os fatores externos da moeda, né? A gente precisa que quando a moeda chegar na sua zona de demanda, haja institucional ou grandes participantes do mercado defendendo a sua posição. Porque não adianta eu ter uma moeda que ela tem um ótimo projeto, mas não tem compradores suficientes para manter a moeda para cima, tá? Então ela faz basicamente esse movimento, quebrando uma nova estrutura, e é isso aqui que a gente deve prestar atenção. Quando ela vem aqui a essa defesa, formando uma nova quebra de estrutura, que é uma mudança de característica, e a partir dela a gente pode trabalhar apenas com essa nova referência de mercado, porque já sabemos que ela tocou a sua zona de demanda, né? Ou deixar a macro também. E o que eu vejo para essa moeda aqui? Reparem, eu vou mostrar para vocês alguns tipos de movimentações que eu vou fazer, e já mostrando o jeito que eu tenho de operar, tá? Esse último candle do movimento aqui, eu vou dar um zoom para vocês entenderem. Ele também é um ordem block, tá? Porém, eu já tenho uma expectativa que se ela fizer esse movimento, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai fazer um pavio aqui para baixo, ela vai parar exatamente onde eu quero comprar, caso eu tiver certo, tá? Então essa zona para mim é muito importante. A partir desse movimento aqui que ela quebra essa estrutura, eu estou trabalhando com essa referência. O que não pode mais acontecer para mim dentro dessa movimentação? O que não pode acontecer é ela colocar um fechamento aqui abaixo. Porque ela estaria anulando toda essa pernada, né? E possivelmente ela viria para romper a mínima, tá? Mas não acredito mais que faça isso. Então o que eu estou esperando aqui para fazer uma movimentação dela? Quando ela faz essa quebra de estrutura aqui, ao contrário da movimentação, já que a gente foi em uma pernada de alta, que foi um pouco antes de eu passar a compra para vocês, né? Quando eu comentei dessa moeda, ela indica para a gente que ela não teve combustível suficiente para dar continuidade à sua movimentação de alta e ela precisou voltar a abastecer. Então é por isso que o mercado vai criando zonas de liquidez pelo caminho, principalmente para a galera desinformada, porque a galera vê um candle desse tamanho e a galera gosta de operar candles, né? Então, sempre a galera passa Fibonacci no candle, vai achando um ponto, a moeda ameaçou parar, a galera compra. E o que eu falo, tem gente que entra meio pesado nas moedas. Eu não sei se vocês já viram um vídeo de um chinês ou um japonês, que ele opera futuros em criptomoedas do Bitcoin, e ele entra com 100, 200 mil dólares, assim, ele toma stop toda hora, ele é a própria liquidez do mercado. Tá? Então, existe várias pessoas que trabalham dessa forma, e eles manipulam para isso, tá? Então, o que é a expectativa que eu tenho de movimentação aqui? Caso ela coloque um novo fechamento acima dessa região aqui, ó, eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer, tá? Caso ela coloque uma movimentação, fizer isso aqui, voltar para testar,
Opa, né? A expectativa é que ela vá segurar provavelmente perto dessa região aqui do 0,1728, 0,1571. Então a minha expectativa é que caso ela viesse até aqui eu conseguisse comprar ela baratinho, com o stop bem definido, né? De menos de 7%, para buscar uma operação de 40%, mais de 40%, tá? Se ela fizesse essa movimentação. Lembrando que é uma movimentação arriscada, porque a expectativa é que ela faça esse movimento, né? Mas ela venha até a sua região de base. Isso tudo vai depender da movimentação do Bitcoin, como expliquei para vocês, se for um Judas Swing, se ele for cair, né? Porque cair ele vai, a gente só não sabe se antes de induzir a galera ou não. Mas o meu melhor ponto de compra, só quis mostrar para vocês esse ponto, o que eu pretendo fazer agora a curto prazo, tá? A médio prazo, se ela fizer isso. Mas a minha expectativa macro para levar essa moeda basicamente é que quando ela começar a corrigir, porque ela vai também, tá? Quando ela começar a fazer esse processo de correção, independente se ela for até aqui, se ela for mais perto do topo, se ela for até aqui em cima, não tem problema nenhum. Quando ela corrigir, a minha expectativa é comprar nesse ponto aqui, tá? Porque repare que sempre eu falo para vocês que a moeda não tocou 50% do Order Block e isso provavelmente é uma brecha para voltar, tá? Então sim, há uma probabilidade dela voltar até aqui embaixo. Então se ela fizer esse tipo de movimentação, a minha compra vai ficar lá na casa do 0,670, tá? E eu pretendo segurar essa moeda até lá em cima, tá? Então a expectativa de movimentação quando ela corrigir é que ela venha, só mete um pavio aqui para baixo para estopar esse suporte, né? Para que os institucionais, a galera grande, corretoras, por aí vai, compre sem mover o preço para cima, como explico para vocês. E aí sim, deve, igual o Bitcoin, dar início ao bull market, tá? E aí eu pretendo carregar bastante ela, porque ela estaria fechando totalmente esse ciclo, né? Não teria mais por que voltar a esse nível de preço, já que houve negociação basicamente em todos os níveis de preço, né? Isso é importantíssimo. E repare que a gente tem essa zona de oferta, isso a médio e longo prazo, e depois a gente só vai ter o topo histórico dessa moeda, tá? Que seria um Warden Block também. Então até essa região aqui, ela já pode me proporcionar, caso eu acerte a operação, mais de 500%, né? Com stop basicamente de menos de 14%. Então é uma baita de uma operação. E como cito para vocês, claro que se a gente tem uma expectativa que tudo isso aqui foi um processo de mitigação, que sim, é um processo normal do mercado financeiro geral, né? Que futuramente ela inicia o seu novo processo e vá superar o topo histórico, tá? Então, caso ela chegue nessa região e ela mostre para mim que ela não vai corrigir a partir daqui, vai dar uma explosão, por exemplo, eu seguro essa moeda até essa zona aqui de cima, porque aqui é uma região de bastante liquidez, né? Uma resistência, vamos dizer assim. É uma resistência o nome, né? Mas é uma região líquida, de bastante liquidez. A galera gosta de se apoiar nisso e acabar se utilizando desse movimento, né? Para impulsionar o mercado até essa zona de oferta, que é lá em Simão, lá perto do 0,7256. Aí gerando uma operação de quase 1000%, tá? Dentro de um padrão lógico do mercado. Se eu tenho expectativa que ela vai superar o topo, tenho. Mas ela chegou nessa região aqui de cima, eu não vou ficar pagando para ver se ela vai ou não. Porque Deus me livre, ela coloca um candle só acima disso aqui e resolve afundar e eu devolver 400%, não é comigo, tá? Então é isso que eu espero. XLM ela pode sim gerar uma boa operação desde que respeite a sua região de demanda do mercado. Ela tá bem bonita agora, arrumou bastante o gráfico pelo que tava, tá? Vou aportar bastante nela se ela fizer essa movimentação. Espero que tenham gostado, é só isso, um vídeo curtinho, mas explicando para vocês dessa moeda, né? Falei que o que eu pudesse ajudar e o que eu fosse entrar, eu iria avisar. E aí está mais uma, beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima.